Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profectos Podcast. O nosso convidado de hoje é o ex-trader, investidor e professor Paulo Silva, que acidentalmente nos deu a ideia para este podcast com um e-mail onde salientava a importância da leitura e de nos rodearmos de pessoas mais experientes. O Paulo nasceu em Portugal, mas os seus pais mudaram-se para o Canadá quando ele tinha apenas 10 meses de idade. Formou-se na Universidade de Toronto em Finanças e Economia e trabalhou em 8 cidades na área de finanças. Trabalhou em bancos e fundos de investimento no Canadá, Singapura, Inglaterra, Estados Unidos e Dubai, sendo que agora se dedica a investimentos imobiliários e a ensinar a cadeira Investing in Global Financial Markets em Lisboa. Neste episódio saímos algumas vezes do modo entrevista habitual e entramos no modo conversa. Como ponto de partida tivemos uma distopia e acabámos por abordar inúmeros dos tópicos da mesma. Muito obrigado mais uma vez, Paulo, e esperemos que gostem. Se tu queres liberdade, tu tens extremos e tens o balanço, obviamente. Liberdade ao extremo quer dizer que qualquer pessoa está livre de fazer o que quiserem, mesmo se aleja outra pessoa, e não há... É só basicamente a lei do mais forte. Só não fazes uma coisa porque se a pessoa é mais forte do que tu e vais fazer qualquer coisa, as consequências são brutais, então não fazes. Mas de resto não há leis para nada. Liberdade total quer dizer que não há leis, não há polícia, não há nada. Depois tens os outros que querem paz e segurança, mas para ter paz e segurança total, quer dizer automaticamente que não há liberdade. Porque depois tem que haver tantas leis e qualquer pessoa... E depois leis, quem é que define as leis? Alguém tem que definir... Uma vez que uma lei é definida, uma pessoa que não concorda com essa lei vai contra a lei, já é contra a paz e a segurança da sociedade, e a polícia vai e prende-los ou mata-os, etc. Então, temos que perceber que tem que haver um balanço, idealmente havia um balanço, mas dizer que tu queres liberdade total e ao mesmo tempo queres paz e segurança são coisas distintas, então as pessoas têm que perceber que não. Agora, no mundo neste momento, eu acho que temos 3 exemplos. No extremo da segurança, igualdade, paz, ordem, temos a China. A China neste momento é um exemplo de um país que liberdade, obviamente, não é a prioridade deles. A prioridade deles é segurança e paz. Do lado esquerdo, do extremo da liberdade, temos, por exemplo, o exemplo que aconteceu agora, o Líbano. O Líbano, eu já estive lá, e eu posso dizer que, basicamente, ninguém segue as leis e não há consequências de não seguir as leis. Daí vem esta coisa da bomba, que ninguém estava a seguir as leis do Porto. As pessoas conduzem, eu já vi carros sem cintos, ninguém dá multas para nada, as pessoas conduzem como malucos. Ali é uma anarquia total. Obviamente, eles apreciam a liberdade, naquele caso, mais do que apreciam segurança e paz. No balanço, eu acho que é interessante, eu acho que Portugal, neste momento, no ano 2020, tem um balanço bom. E eu posso dizer, porque já vivi em 8 países, que o polícia em Portugal... O que eu já percebi é, se tu fazes uma coisa que eles percebem está a aleijar outros, ou está mesmo uma coisa que está a afetar a sociedade, menos corrupção política, isso é outra história, mas uma coisa assim, tipo, que afeta mesmo os vizinhos ou a segurança física de uma pessoa, os polícias intervêm e são fortes e são bons. Mas depois são muito, vamos dizer, flexíveis nas coisas pequenas que eles sabem bem. Tu és uma pessoa, estás a andar de fato... ultrapassas ou passas uma luz vermelha, o polícia para. Em Portugal já aconteceu coisas dessas onde a polícia fala contigo e diz, desculpa lá, estava vestido, e eles deixam passar. Eu posso dizer que no Canadá ou na Suíça isso não acontece. No Canadá ou na Suíça, qualquer coisa, se tu andas de bicicleta e o polícia para, não tens chapéu, no Canadá tens que andar sempre com o cartão cidadão equivalente. Se não tens o cartão cidadão, o chapéu, né? Levam-te à cadeia, és multado, tem que verificar quem é que és, é uma burocracia gigante. Em Portugal, podem haver essas leis, mas os polícias veem, se esta pessoa parece está a andar de bicicleta segura, num sítio seguro, não tem capacete, mesmo se isso é lei, não vão chatear. Então eu acho que Portugal, realmente neste momento, encontrou ali um balanço muito interessante entre a segurança de um lado e liberdade do outro. E outra coisa aqui é que eu acho que no mundo, é super giro, veja a história, parece que o mundo, cada país está a fazer uma experiência de como melhor gerir um país. E cada país tem as suas teorias e as suas coisas. E é fascinante ver
como é que, por exemplo, a Rússia começou com o comunismo, ideia para eles, na mente deles, aquela coisa tudo igual, era uma ideia boa, eles tinham intenções boas, mas vimos depois com a experiência que não funcionou. O mundo está cheio de países a fazerem experiências. E eu acho que Portugal, nesse sentido, até é um exemplo bom para o mundo de um sítio que tem um bom balanço. E não é por nada que temos agora muita gente muita gente rica, estrangeira, que está a mudar para cá, porque eles apreciam que isto é um balanço. Eu posso dizer que quando mudei para Dubai em 2007, Dubai em 2007 era muito do lado da liberdade e era um bocado anarquia. Problema, com o tempo, uma pessoa estava a conduzir em cima do limite de álcool, matava alguém. A família dessa pessoa punha tanta pressão no governo para mudar as leis que o governo começou pouco a pouco a pôr leis em tudo. Cada vez que uma pessoa morria porque alguém estava a conduzir com velocidade ou com álcool, etc., o governo depois, com a pressão do povo, foi pondo mais e mais leis e agora, e depois obviamente todos os países árabes têm muitas restrições na internet. O que tu podes ver na internet, etc. Então, eles agora estão mais do lado, Dubai agora está mais do lado da ordem e paz do que Portugal. E quando eu cheguei lá em 2007, estavam mais do lado de liberdade de Portugal. Então, eles passaram lá para aquele lado. Então, isso é uma coisa só para manter na mente. Outra coisa é, até 1900, vamos dizer, a maneira número 1 que os poderes controlavam o povo era com medo. Fear-based control. E é por isso mesmo que antigamente era quem tinha um exército maior e o sistema de polícias maior controlava o povo. Outro que usavam, especialmente as igrejas, era shame and guilt. Shame and guilt em português é culpa e vergonha. Por exemplo, tu vês na Igreja Católica, falam muito, né, toda a gente é pecador, nós nascemos já com o pecado, e que o corpo é sujo, e que não merecemos nada, e sofrer é bom. Isso é tudo, é brincar com a vergonha e culpa para controlar as pessoas. E o medo, obviamente, e mesmo na Inquisição, etc., se fazias uma coisa mal, estava sujeito a ser mesmo morto. Hoje em dia, depois de 1900, os poderosos descobriram que há outras maneiras melhores de controlar as pessoas, e com tecnologia cada vez mais. Então isso é uma coisa para manter na cabeça. Outra coisa, isto é um livro sobre o futuro, um potencial futuro. A maior parte dos livros e filmes sobre o futuro, o que eles fazem, falam muito da parte tecnológica, até na sociedade, mas o humano em si, a pessoa, parece que eles vão buscar uma pessoa, dois, e metem-no numa coisa que é muito mais tecnológica, mas em termos emocionalmente, em termos de relações, é tudo igual. Então a única coisa quase que muda é a tecnologia, o resto é tudo igual. Neste livro ele tenta mesmo descrever as diferenças entre os humanos também, não é só a tecnologia, mas também as diferenças mesmo na maneira de pensar que os humanos têm. Ok, essas coisas, agora vamos falar um bocadinho do livro, mas antes de falar do livro, Aldous Huxley. Muita gente, claro, não conhece o Aldous Huxley, para mim é um dos génios do último século. Ele, em 1930, escreveu este livro. Ele é considerado, em inglês, polymath, um perito em muitas áreas. Renaissance man, não sei se vocês dizem isso em português, um homem que sabia muito de ciências, filosofia, religião, economia, política, exato. Ele era mesmo um desses génios que pensava profundo em tudo que tocava, ele ia até ao fundo. Ele escreveu este livro em 1931, isso se calhar é o livro mais famoso que ele escreveu. Em 1945, ele escreveu Perennial Philosophy, que é onde ele fala sobre as religiões mais místicas e junta isso com as religiões normais e faz ali uma síntese das várias religiões e sistemas místicos. Ele estava muito envolvido, na segunda parte da vida dele, no misticismo da Índia. Então junta aquilo tudo no livro. Em 1954, ele escreve um livro que chama-se Doors of Perception. Este foi um dos livros que lançou o hippie movement dos 60s. A banda The Doors foi buscar o nome deste livro. O Doors chamam-se Doors por causa deste livro, Doors of Perception. Doors of Perception é as experiências que ele teve em 1953 com o mescaline, que é um psicotrópico, halucinogénico. E isto foi uns anos antes do hippie movement. Depois, em 1962, ele tem uma palestra na Berkeley, onde ele fala sobre mind control. Juntando isso tudo, baseado no livro que ele escreveu, essa palestra daí evoluiu, não é só ele, mas ele foi uma parte-chave na evolução vamos dizer, explosão do hippie movement e a coisa da droga. Então, ele tem uma influência gigante do século XX, que muita gente não percebe agora porque já passou, mas naquele tempo
falavas com qualquer pessoa em 1950, toda a gente sabia quem era o Aldous Huxley. Ok, agora, o livro. Vamos entrar no livro, vou fazer uma explicação super rápida. O livro é sobre, no ano, mais ou menos, porque ele fala, o livro começa com o ano zero do livro, é o ano que o Henry Ford criou o Model T Ford, que é o primeiro carro que foi em mass production, em produção em grande. Daí eles começam o ano zero, e este livro é no ano 650, desse é After Ford, AF, que é depois do Ford. Então vamos dizer que é a volta de mais ou menos o ano 670 AD, o nosso AD. Vocês dizem AD em português, AD em inglês, no Stallman. Depois de Cristo, yeah. Acho que é 2540, algo assim. Qualquer coisa assim, exato. Em nosso ano era 2540, exato. E nesse ano ele já tem, o que aconteceu? No ano mais ou menos 2050, do nosso, desculpe, 2050, exato. No ano 2050 houve uma guerra de 9 anos na Terra, onde os humanos quase destruíram a Terra e a civilização. Ao acabar essa guerra, eles perceberam, os líderes do mundo que sobreviveram, perceberam que temos que mudar este sistema, porque senão com bombas nucleares e militares que temos, a tecnologia e a mentalidade das pessoas, que o humano é bastante violento, é bastante egoísta, e com estas, se não fazemos qualquer coisa, isto vai acontecer outra vez, e se calhar a próxima guerra já não sobrevivemos, vamos destruir mesmo tudo. Então tiveram que criar um sistema que era sustentável, onde conseguiram manipular os humanos e a tecnologia de uma maneira que não iam causar uma outra guerra ou crise que ia destruir o mundo. Então o que é que eles fizeram? Depois de muita análise, perceberam que várias coisas. Primeiro, começaram, como já eram bastante tecnologicamente avançados, começaram a criar, perceberam que a raça humana, a civilização, para funcionar, tem que ter vários níveis de hierarquia, como nos índios dizem, o sistema dos castas. Então, criaram castas, só que geneticamente modificadas. Então, as castas mais baixas foram literalmente modificadas geneticamente para não ser tão inteligentes como as castas mais altas. E as castas mais altas eram mais altos, mais fortes, mais inteligentes, e os castas mais baixos eram mais pequenos, menos inteligentes, tinham várias deficiências, mas depois, ao ser educados, isso é uma coisa, modificação genética. Depois, no sistema de educação de crianças, eles perceberam que esta coisa de privacidade, propriedade privada, famílias, eram as maiores causas de egoísmo e fricção entre as pessoas. Então decidiram que iam acabar com isso tudo. Assim, a sociedade, toda a gente partilhava tudo, incluindo eles próprios. Não havia casais, porque toda a gente tinha sexo com toda a gente e toda a gente pertencia ao total, ao whole. Sendo assim, já não há tanto espaço para egoísmo. Já não há lutas por a propriedade, não há lutas porque tu gostas de uma pessoa mais e outra pessoa também gosta. Famílias não tens, as crianças são todas criadas pelo Estado, então não há aquela coisa de usar uma criança mais gorda porque é o teu. Então, basicamente tentaram acabar com os fontes de egoísmo que existia antes dessa guerra de 9 anos. Depois, perceberam também que em qualquer sistema as pessoas há sempre, e acontece bastante, que sentem-se mal. E quando as pessoas sentem-se mal, podem ser deprimidos ou zangados, etc. Mas basicamente quando surge uma emoção negativa, isso pode causar uma reação violenta e vamos outra vez à guerra dos 9 anos. Então como é que vamos acabar com isso? Também é drogas. Então introduziram uma droga chamada Soma, que é equivalente a, não sei, tipo Prozac ou qualquer coisa. É uma combinação de antidepressivo, dopamina, várias coisas, e basicamente tomavas aquilo e sentias bem, e eras forçado a tomar aquilo para não criar emoções negativas. Outra coisa que eles fizeram era, eles perceberam que se as pessoas estão sempre felizes, e felizes de uma maneira superficial, obviamente, nunca iam revoltar, nunca iam causar violência. Então como é que fazes que as pessoas estão sempre super felizes? A tecnologia não havia problema, não havia, só trabalhas porque a sociedade põe-te a trabalhar, depois eu vou explicar isso também, só trabalham porque precisavam, porque eles precisavam tipo emocionalmente e mentalmente, porque eles tinham robôs e etc, que eles podiam, se quisessem, criar uma sociedade onde ninguém trabalhava e tinham tudo. Mas eles perceberam, eu vou falar nisso num segundo,
perceberam que as pessoas precisavam mesmo trabalhar para ter um ego, para ser seguros, etc., para sentir um propósito na vida. Então, estão a trabalhar, mas ao mesmo tempo, sempre que têm um desejo, conseguem cumprir o desejo imediatamente. Isso é a ideia deles de ser feliz. Não há frustrações, não há aqueles desejos que não consegues e daí começas a ir para maneiras corruptas, etc., ou violência para obter uma coisa que não consegues facilmente. Eles, queres uma coisa, tomas logo. Então a ideia era basicamente isso. Resumindo e concluindo, fazem esse sistema todo, criam uma sociedade onde toda a gente anda drogado, as pessoas, não há famílias, toda a gente vive sozinha e toda a gente é quase forçado a dormir com todos. Há orgias por todas as partes. É uma hierarquia de trabalho completa. Eles chamam alfa, beta, gama, delta, epsilon. Se tu és um alfa, tens um trabalho dos mais altos de governar o povo. O epsilon é o trabalho sujo, o trabalho mais menial. E depois o que acontece? Fora desta civilização, vamos dizer super moderna, há as zonas que eles chamam de Savage Lands, que são zonas ainda antigas de Wild West, onde não há estas tecnologias, onde as pessoas ainda vivem basicamente como... No caso do livro, eles comparam os Savage Lands como os índios dos Estados Unidos, os índios americanos, como viviam há 1000 anos antes dos americanos chegarem lá. Eles basicamente comparam com isso. Nos filmes, aliás, depois do livro fizeram 2 filmes, um de 1980, um em 1998, e agora tem uma série que está no HBO. A série não segue muito bem o livro, mas os filmes até seguem bastante bem o livro. E nos filmes mudam, por exemplo, na série, o Savage Lands é basicamente uma civilização agora. No livro é uma reserva de índios. Na reserva de índios, obviamente, tem as mesmas tradições que nós conhecemos. Pessoas casam, pessoas... outra coisa... Como não há famílias, o sexo no livro, no mundo moderno, nenhuma mulher fica grávida. Tem contraceptivos para tudo e os bebés são todos feitos artificiais, então não há aquela coisa de mãe. Aliás, as palavras mãe, pai e give birth. Dar à luz. Como? Dar à luz. Dar à luz. Dar à luz. Não, give birth? Yeah. Ok. Então, isso são palavras quase tipo palavras más ou palavras assim, mesmo disgusting nesse mundo novo. Eles sabem que existiu isso no passado, mas acham aquilo uma absurdo. É uma brutalidade, uma mulher ter aquilo no estômago e ter dores de 9 meses, para eles isso é completamente ridículo. Tudo é feito cientificamente em laboratórios e tudo é... isso é outra coisa. Eles fazem muitos clones. Então, de uma semente ou de um ovo da mulher, fazem tipo 1600 pessoas idênticas. E o ideal deles é tudo ser mais parecido possível. O ideal deles, aliás, era todos os níveis serem todos idênticos. Esta coisa de igualdade é super importante neste mundo futuro, porque a ideia deles é se toda a gente é igual, vai haver menos razão de revoltar. O que acontece? Há um psicólogo deste mundo moderno que vai visitar a reserva dos índios, que se chama Savage Lands, encontra lá um homem que a mãe dele antigamente, nasceu e foi criada no mundo moderno, mas foi numa viagem ao Savage Lands, perdeu-se lá e ficou lá e teve um filho. E o filho dele é ainda de um pai que era do mundo moderno. Então, ambos os pais são do mundo moderno, mas ele foi criado sempre na reserva dos índios. Este psicólogo vai lá, descobre este homem, percebe que os pais dele eram do mundo moderno, ele sabe ler, os índios não sabem ler, mas a mãe dele ensinou a ler. Ele acha que aquilo era super interessante, trazê-lo para o mundo novo para estudá-lo. Então, fala com ele, traz-lo para o mundo novo, ele fica a ser um espetáculo, toda a gente quer conhecer este homem da reserva de índios que consegue falar inglês e que consegue ler, fica famoso, os programas de televisão só querem falar com ele, entrevistá-lo. Ele no início até acha engraçado, até gosta do mundo novo, onde não há, porque ele está acostumado a um sítio onde tem sempre fome, pessoas, não há medicina,
Toda a gente está a sofrer. Isso é outra coisa. O Aldous Huxley admitiu ele mesmo que ele queria com este livro mostrar os dois extremos. Ele não mostrou o mundo que podia ser um balanço, ele mostrou os dois extremos. O extremo dos índios, neste caso, onde não há medicina, não há tecnologia, as pessoas vivem muito mal, e o mundo novo, onde é só prazer e tecnologia e não há dor. Outra coisa, em termos de envelhecer, no mundo novo, o que é que eles fazem? Eles têm a tecnologia para, até a idade de 60 anos, uma pessoa tem um corpo jovem. Tipo, chegas aos 30, nunca mais envelheces, com várias drogas, só que essas drogas vão destruindo os órgãos lá dentro, mas por fora, por exterior, pareces uma pessoa de 30. E aos 60, eles matam-te. É tão simples como isso. Não há ninguém com mais do que 60 anos no mundo novo. Quando eles vão aos Savage e veem índios com 90 anos, quase não podem andar a pé, sofrer de dores, eles já são super estranho. Como é que é possível uma pessoa tão velha? Porque no mundo novo, 60 anos, exterminado. Ele vai lá e no início até acha graça a isto e ele vê que toda a gente parece feliz, mas ele percebe rapidamente que isto é uma felicidade super superficial e que as pessoas vão um bocadinho... Primeiro, ninguém tem conversa, porque eles não... os livros são só livros técnicos que eles precisam para o trabalho. Livros de literatura ou filosofia são completamente banidos, não existem. Não... É esforçado não pensar muito. Por exemplo, houve um cientista no livro que começou a ter uma ideia nova de como é que, assim, criar uma nova sociedade, foi despedido logo. Eles não querem pessoas que pensam muito, eles querem um sistema muito estável. Para eles, o importante para eles é estabilidade, ordem, segurança. Tudo que é evolução, ou tudo que toca na alma, eles não querem. Tudo toca nas emoções, não querem. Então ele percebe rapidamente que aquilo é uma sociedade super superficial, ele não concorda, ele apaixona-se por uma mulher e chateia-se porque para ela é só, uma relação para ela é só sexo, não vai mais profundo do que isso, e ele quer uma coisa mais profunda, aquilo não dá. Pronto, então fala muito essa diferença entre a felicidade superficial e o mundo de emoções, onde as pessoas têm mesmo um peso da alma e de emoção e do coração. E ele não gosta, resumindo e concluindo, ele acaba por sair do novo mundo, vai ver sozinho e depois acaba por se enforcar-se, suicida-se depois no fim. No que toca ao revisionismo que falou e que é visto muito no livro, tanto que a comparação que se pode fazer hoje em dia é o que se tem visto tanto nos Estados Unidos como em Portugal, com a estátua do padre Vieira, ou agora haver uma petição para quem demolir a Torre de Belém, ou o padrão dos descobrimentos, ou nos Estados Unidos aos bustos dos presidentes, ou dos ex-lutadores da Confederação. E um bocadinho a sua opinião de onde é que acha que isto vem, ou de onde é que... O que é que acha de toda esta situação? Então, é super interessante. No livro, eles falam muito da maneira que as pessoas são educadas. É o seguinte: quando são miúdos, quando estão a dormir, eles põem coisas a repetir milhares de vezes à noite enquanto estão a dormir. Isso é uma das técnicas que eles usam para condicionar as pessoas, basicamente hipnotizá-los psicologicamente por esta vida. E uma das coisas que eles dizem é "history is bunk", a história não vale nada, basicamente. Porque ele explica, o psicólogo uma vez está a fazer esta pergunta, ou não, foi o John, o homem do índio, o homem que foi criado nos índios, pergunta um dos presidentes do Mundo Novo: porque é que vocês não leem coisas de história, literatura e arte? E ele diz mesmo: olha, história, arte e literatura põem as pessoas a refletir demais de como é que deviam viver, como é que o mundo devia ser, e depois começam a ter ideias revolucionárias e começam a não aceitar as regras que nós temos. Isso é a primeira coisa. Então, causa revoluções, basicamente. Quando começas a pensar demasiado, como o mundo era de antes, isso que pensas que estava melhor antes do que está agora. Isso logo vai causar ideias de revolução. Segunda coisa, eles são muito conscientes do que é que as pessoas fazem com o tempo. Isso é muito importante para eles. E na ideia deles, as pessoas que têm muito tempo livre, por exemplo, eles fazem duas experiências super interessantes no livro, que ele explica. O presidente diz mesmo: nós não chegamos a esta sociedade por ganância de poder
ou querer escravizar as pessoas. Já fizemos tanta experiência e isto é que funcionou melhor. Por exemplo, eles têm o Ireland Experiment, onde eles, na ilha de Irlanda, meteram lá, imagina, tipo 30 mil pessoas e puseram-os só a trabalhar 4 horas por dia. E foi uma desgraça, porque só que trabalharam 4 horas por dia tinham muito tempo livre. E nesse tempo livre começaram a ficar deprimidos, começaram a pensar demais, a ficar emocionais demais. A usa de soma daquela droga subiu tipo 3000%. Em vez de tomar 1 ou 2 por dia, tiveram que tomar 10 por dia para manter o equilíbrio emocional. Moral da história, eles acham que ou estás a trabalhar, ou estás a ter prazer, ou estás a dormir. Só os 3. Qualquer coisa que não entre nesses 3 tem 2 vantagens. Faz-te pensar muito, que depois pode estimular emoções contra o mundo como está. Segundo, não estás a consumir. Eles têm uma pancada, porque como o nosso sistema, isto também mostra muito o nosso sistema capitalista, que as pessoas não estão a consumir, ninguém tem que produzir as coisas, depois aquilo não faz o ciclo do dinheiro e da economia, então toda a gente, quando não está a dormir, devia estar a consumir de uma maneira ou outra. E se estás a trabalhar é para produzir as coisas que são consumidas. Quando não estás a trabalhar, tens de estar a consumir. Então, por exemplo, eles dão um exemplo de... Também põe as pessoas contra a natureza. Ninguém devia gostar da natureza. As crianças, os bebés, quando são pequenos, põem umas plantas e quando o bebê vai perto da planta, dão um choque elétrico ao bebê. E o John pergunta, mas porquê? Porquê é que eles deviam ser contra a natureza? Ele diz, porque se tu estás um dia inteiro feliz na natureza, não estás a consumir, não estás a comprar coisas, não estás a gastar nada. Então isso a sociedade não trabalha. O sistema, tipo, nesse sentido capitalista de consumo, vai abaixo se as pessoas estão felizes sem gastar dinheiro. Então o que é que eles fizeram? Criaram no prazer desportos que usam, todos os desportos que eles têm usam máquinas muito sofisticadas. Então, para jogar um desporto, tens de comprar essas coisas todas. Não há desportos como nós temos futebol, uma bola e estás a andar. Não, ali todos os desportos, antes de serem introduzidos à sociedade, o desenhador do desporto tem que provar que aquele desporto vai requerer a compra de coisas, materiais muito caras. E assim vai estimulando a economia e a coisa de consumo, consumption. Então, mas mais outra razão que não podes falar de história. E história só vai ver, mas historicamente as pessoas eram felizes na natureza ou um desporto como o futebol. Porque é que não introduzimos outra vez este jogo de futebol? Que eles não querem. A história para eles é uma ameaça gigante. Então tem que eliminar completamente tudo o que era histórico e só falar no presente e no futuro. Mas não, uma sociedade daquelas não pode, a ameaça maior deles é mesmo se as pessoas começam a investigar a história. Então livros de história são banidos, falar de história é banido, não, e está-se a ver isto agora, na sociedade moderna, qualquer coisa que toque em racismo, ou história de escravos, ou uma história de violência, um general que matou muita gente, eles nem querem pensar nisso, querem acabar com isso tudo para condicionar, como eles fazem ali. Eles nem querem que as pessoas pensem que pode haver violência. Eles querem eliminar essa palavra da cabeça dos jovens neste mundo futuro, para não dar ideias a eles. Então, e estamos a ver um bocado disso agora também, que estamos mesmo a ir para este caminho, de um mundo super superficial, onde eu dou um exemplo, a minha irmã não deixa os filhos verem filmes violentos. Porque ela diz, mas isto depois eles ficam a pensar naquilo, não é? Mas não é assim, nós vivemos num mundo violento, isso é um facto. Não estou a dizer que deviam ver 10 horas por dia de filmes violentos, mas também não ver nada, ficam com uma ideia completamente errada de como é o mundo. Mas exatamente como no livro, eles não querem que as pessoas saibam que existe este mundo de violência e o que está a acontecer na Síria, etc. Isso é um mundo completamente à parte e eles não querem que as pessoas pensem nisso. Querem completamente evitar esse pensamento. Só para pegar, desculpa, Neto, só para pegar um bocadinho no que disse do trabalho nesta sociedade, há várias previsões que o autor fez no livro, não são previsões, mas são previsões com aspas que o autor fez no livro, que se tornaram realidade, ou seja, o sexo é mais acessível através de mais promiscuidade, talvez, e apps como o Tinder, o alívio da dor e depressão o alívio da dor e da depressão é acessível através de drogas e medicamentos, a internet entretém-nos, viagens e comida fazem-nos sentir bem, ignorando as consequências económicas e focando só no aspecto psicológico, por causa do que disse da importância de trabalhar. O Paulo vê a implementação de um rendimento básico universal, que agora se fala bastante, como algo positivo ou negativo? Ok, eu sou pró
o rendimento universal, só porque eu vejo, não é o ideal. Obviamente, o ideal é as pessoas trabalharem, sentirem um propósito todos os dias. Opa, é super, especialmente, acho que os estudos dizem que é mais importante para um homem do que uma mulher se sentir realizado num trabalho e sentir que está a fazer uma coisa para ganhar dinheiro, para apoiar a família, etc. Então, obviamente, um universal income não é ideal, mas num mundo onde é muito possível que agora que robôs e computadores vão tirar a maior parte dos trabalhos, também não pode ter o outro extremo onde as pessoas estão em casa a morrer à fome. Então eu não vejo, neste caso, isso vai ser um problema, mais que as pessoas têm rendimentos automáticos do Estado, mais problemas psicológicos vão ter. Isso eu garanto. Eu garanto isso, é 100%. Porque depois vamos daquela questão do tempo, é como eles disseram aqui, se a pessoa tem muito tempo livre e não tem um propósito na vida, isso é tipo uma dos caminhos mais rápidos para a depressão. E dizem, por exemplo, eu li um estudo uma vez que pessoas aborrecidas ficam doentes muito mais fáceis. Estar aborrecido, estar com depressão, sem ter um propósito na vida, sem ter aquela questão do orgulho, ter um trabalho e ganhar e ajudar a sociedade, sem isso o ego sofre e as pessoas vão sofrer psicologicamente, vai ser um problema. Daí eles criam trabalhos para toda a gente. Eles perceberam isso no livro e perceberam que tens que criar, mesmo se não é preciso, não interessa, mas tens que criar trabalhos para toda a gente e eles têm que trabalhar 7 horas por dia. Eles descobriram que 7 horas é o ideal. Muito mais eles ficam cansados, muito menos, têm muito tempo livre. Então 7 horas por dia é o ideal, toda a gente tem que trabalhar, mesmo se é importante ou não, para a estabilidade psicológica. Então esta coisa da Universal Basic Income acho que vai acontecer. Podemos lutar contra isto ou não interessa, acho que vai acontecer, é inevitável, mas depois vamos ter de descobrir uma maneira de dar a volta depois aos problemas psicológicos que vêm atrás. Outra pergunta que eu queria fazer é uma coisa em que o livro toca bastante, que é o querer acabar com o desconforto humano, em que o desconforto ou as más sensações humanas não deveria, pela ideia apresentadas no livro, não deveriam fazer parte da experiência humana. Mas mesmo na sociedade de hoje em dia, que acho que não seria incorreto dizer que vivemos na melhor altura de sempre, as pessoas até de forma de hobby ou de forma extracurricular procuram o desconforto em tanto correr maratonas ou artes marciais ou qualquer tipo de desporto onde há um certo nível de desconforto, em que existe muita ideia que cada vez mais é apresentada que é importante ter desconforto na vida humana e ir, às vezes, mesmo que vivemos uma vida muito confortável, procurar o desconforto é algo importante. E queria também perguntar-lhe, não tanto hoje em dia, mas quando leu o livro pela primeira vez, como é que o livro impactou o seu worldview, a sua visão do mundo como um todo? Ok, a segunda pergunta primeiro, porque é mais fácil. A primeira tem muita coisa a ver. A diferença, muita gente compara este livro com o 1984, do George Orwell. O George Orwell era estudante do Aldous Huxley. Não sei se vocês sabiam, mas era estudante dele na Inglaterra. O George Orwell fala numa coisa mais parecida à China 2. Quando era miúdo, eu li este livro com volta de 18 ou 19 anos. E eu estava também convencido, estamos a falar em 1990, a Rússia ainda tinha, o comunismo ainda estava a espalhar, a Rússia ainda era muito forte, o medo era que o comunismo ia espalhar e íamos ter aquele governo central, como tem na China agora. E eu pensei que 1984 e o Animal Farm, que ele também escreveu, o George Orwell, eram o futuro. Depois li este livro. E depois é que eu percebi, não, espera. Porque vivendo no Canadá, eu percebi que o Canadá era mais este modelo do que o 1984. E depois comecei a pensar, realmente, as pessoas não são estúpidas, vão evoluindo e vão perceber, vai ser impossível manter as pessoas naquele controle total. Quando há países como o Canadá e os Estados Unidos que têm liberdade de expressão e com a média tu consegues ter... Por estarem expresso em 1990, havia comunistas canadianos que estavam convencidos que as pessoas viviam melhor na Rússia do que no Canadá. Não interessa que havia reportagens, as pessoas na Rússia estavam a morrer à fome, não tinham liberdade nenhuma. Aliás, é muito fácil. Eu digo sempre, se queres ver onde as pessoas vivem melhor, vê se as pessoas estão a sair do país ou entrar no país. Na Rússia, em 1990, eles não deixavam de sair.
Não davam passaportes. Não, todas, eu não sei, vocês, isto é muito antes do vosso tempo. Em 1990, sempre que havia uns Jogos Olímpicos ou uns Jogos Internacionais, os atletas contavam nesse país, os atletas russos, metade não voltavam. Contavam nesse outro país, basavam, escapavam. Mas tinham um problema, é que depois a família deles na Rússia era penalizada. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que era possível que as famílias deles iam para a prisão, eles escapavam. Então, como é que podes dizer que viviam melhor lá? Eu não conheço nenhum atleta canadiano que foi para um país e escapou. Aliás, no Canadá, dá-te o passaporte, podes ir, não há... E ao contrário, o Canadá, os Estados Unidos e a Austrália tinham N pessoas que queriam entrar, como a Europa. Tem pessoas que querem entrar, não há europeus que querem ir para a África e a Ásia e Rússia e China. É o contrário sempre. Então, isso é super fácil para mim. Vendo o padrão de imigração é migração, vê-se bem onde são os melhores sítios para ver. Então, eu percebi logo, os russos querem sair da Rússia, querem vir para o Canadá. Não há um canadiano em 1 milhão que quer ir para a Rússia, mas não vai, também não vai, mas fala. Eu percebi logo que este mundo, que é o mundo que o Canadá estava a seguir mais, ia ser o futuro e não o mundo do 1984 e do Animal Farm. Depois de ler este livro, percebi que o modelo russo, e hoje eu digo já, eu sou uma das poucas pessoas que dizem o modelo China, em 5 anos eu estou a prever que o sistema comunista vai cair na China. O sistema que eles têm de controle total só funcionou até agora porque a economia estava sempre a subir. E é como a Arábia Saudita. Quando há dinheiro, as pessoas calam-se. Mas agora que vai haver uma crise mundial, e especialmente na China, porque vai afetar muito os exportos, e eles têm muita dívida agora, quando aquilo entra em crise económica, as pessoas já não vão aguentar esse controle. E vai arrebentar, e vai haver uma guerra. Acho que até vai haver uma guerra civil e a China vai se dividir. Vai ter esse extremo. As pessoas, logo que não há dinheiro, vão revoltar logo contra o governo. Não é um sistema... Porque a China ainda está a usar aquele sistema baseado no medo. E hoje em dia, o povo humano com uma evolução onde o medo não é suficiente para controlar-nos. Agora, este fala num sistema completamente diferente. E eu percebi quando li este livro que o futuro vai ser assim, não vai ser um sistema como o Stalin ou a China agora. E até hoje digo, olha, a China não, e a Arábia Saudita, etc., eles não vão durar muito mais tempo. Tudo vai neste caminho de controlo com drogas, com educação, conditioning, etc. Sim, ao contrário do 1984, eles controlam pelo medo e ódio, e aqui controlam por coisas que as pessoas gostam, ou seja... Literalmente fazem-te feliz constantemente. Exatamente. Então, como é que tu vais voltar quando estás sempre feliz? O problema é que não tens liberdade. Então, eles conseguem... É a troca entre felicidade e liberdade, que é um assunto gigante neste livro. Claro, mas aqueles, mesmo nesta sociedade em que está tudo disponível, ou seja, querem uma comida qualquer, está disponível. Sexo, está disponível. Tudo o que eles possam querer está disponível. Aqueles que se recusam a tomar a soma, a droga, que é a tal substância que estimula o prazer e a felicidade, acabam por não estar satisfeitos com a sua vida na mesma, as personagens que não a tomam. E claro que em parte é porque os instintos humanos estão condicionados, mas eu pergunto-me se isto não é um instinto humano em si, ou seja, se não se sentir completamente satisfeito, não interessando onde estamos, como estamos e o dinheiro que temos ou as necessidades que somos capazes de satisfazer, se não é... o instinto humano não estar satisfeito com a vida. Ou seja, sem drogas isto é possível. Porque sim. É difícil para mim imaginar um mundo em que todos os cidadãos... Sim, agora, eu vou responder agora, porque a tua primeira pergunta e esta última juntou-se um bocado. Não acabei de responder essa questão das pessoas têm que sentir um bocado de raiva e desconforto. No livro, eles falam numa coisa... Acho que é todas as semanas ou todos os meses, agora não lembro, mas é uma vez por semana ou uma vez por mês, tens de fazer uma coisa que eles chamam Violent Passion Surrogate, que é o seguinte, tu vais a uma clínica qualquer e eles injetam-te com bué de adrenalina e umas outras coisas. Em 3 horas tu sentes o extremo de medo, de adrenalina. Eles dizem, o exemplo que eles dão no livro é, em 3 horas tu vais sentir a mesma coisa com um assassino em série sentiu, com uma pessoa que foi morta à facada sentiu, com uma pessoa que teve mais raiva, vais sentir aquilo tudo em 3 horas. Depois sais lá e sai do sistema. Porque eles perceberam nesta sociedade que isso é importante, tens de ter um escape.
Se não tens um escape para estas coisas, vais em maluco e vais depois fazer essas emoções, nem a droga vai conseguir controlar e vais agir mal na sociedade. Então é por isso mesmo que as pessoas têm isso. A ideia é mesmo fazer um escape uma vez por mês, de 3 horas, onde sentes isso tudo. Então eles já planearam. O Aldous Huxley pensou nisso tudo. É engraçado que ele já planeou isso tudo. Agora, precisaste tocar no outro ponto. Agora eu vou entrar numa coisa mais espiritual. O Aldous Huxley também era bué espiritual. Ele estudou muito as linhagens, não só religiosas mais conservadoras, mas também linhagens mais místicas do Oriente. Ele fala várias vezes, especialmente, ele usa o John, o Savage, o índio, para mostrar isto. Ele fala muito no alma. E aqui a alma é uma coisa, por muito podes condicionar uma pessoa. Eu acho que os instintos, é isso uma diferença que eu tenho com o Pedro, eu acho que instintos podem ser programados. Desde criança, se tu vais criar uma criança pequena, podes programar instintos. Mas a alma é uma coisa que é fora do controlo e vai estar sempre ali a pressionar-nos para evoluir e teres liberdade. A alma, agora isto, eu adoro falar nestas coisas e posso falar horas e horas sobre isto. Mas uma das coisas mais importantes para a alma é liberdade e novas experiências. E aprender e evoluir. Isso é que faz a alma feliz. A alma só está feliz quando está a aprender coisas novas experiências, exprimir-se. E nesta sociedade não dá para fazer isso. Então, as pessoas... Mas eu também acredito que há certas pessoas que têm mais alma do que outras. Agora, isto é um bocado polémico, mas pronto. Eu acho que há pessoas que têm uma alma muito forte e há pessoas com almas muito, muito fracas. As pessoas com uma alma forte, não interessa... Podes condicioná-los desde bebê, podes dar as drogas todas, a alma vai sempre superar isso tudo e vai levar a pessoa a revoltar contra isto. Agora, ele já sabia que havia pessoas no futuro que têm... Ele fala na palavra alma, não exatamente no sentido que eu estou a dizer, mas muito parecido. Ele diz, as pessoas que têm uma alma demasiado forte, que não conseguem ser condicionados, estão todas mandadas para ilhas. No caso da Islândia, por exemplo. Islândia está cheia de pessoas... neste mundo novo, que não conseguiam ser condicionados. E ele até, o presidente do mundo, até diz a ele, eu até, de certo modo, até tenho inveja dessas pessoas. Porque o presidente do mundo é uma pessoa com uma alma grande, e ele diz, eu tive que sacrificar a minha alma, porque eu sei que este sistema é a única maneira que os humanos não vão destruir um ao outro. Então, sacrifiquei a minha felicidade e a minha alma para a sociedade e criar um sistema que é sustentável. Ele fala nisso. Então, não há dúvida, há pessoas com uma alma grande que não vão ser condicionadas e têm que ter um escape para eles também. Tem que ser um sítio onde eles podem ir e não chatearem a sociedade. Eu, quando falo em instinto, também falo da importância que é as relações e ter uma relação familiar. E assim, ou seja, ainda que seja possível ver algumas semelhanças deste mundo novo deste mundo novo com o atual, este cenário só faz sentido no caso hipotético de se conseguir simular todo o processo de concepção e gravidez juntamente com a capacidade de manipular geneticamente o intelecto de cada indivíduo para tal situação da hierarquia. Ou seja, mesmo no caso extremo disso tudo vir a ser possível, que não sei se vai ser ou não, eu duvido um bocadinho, se a família não é um conceito demasiado importante para a população não criar entraves e revoltar-se com estas práticas. Sem a tal guerra que falou, não só a motivação para o fazer me parece um bocadinho difícil de encontrar, como acho que a transição do mundo novo para o mundo, ou melhor, do mundo atual para o mundo novo, me parece ser impossível, porque penso eu que haveria uma revolução das famílias porque os dois instintos básicos do ser humano é sobreviver e reproduzir-se. Nós não estamos só interessados na reprodução 100%. Da espécie, estamos interessados na reprodução dos nossos genes. E neste tal mundo novo não existe a reprodução dos nossos genes, existe só a reprodução da espécie. Isso é uma coisa, eu concordo 100%. Sobrevivência e reprodução são os dois instintos do corpo. Agora vamos falar numa coisa. Eu acho que agora vamos falar nos chakras um bocadinho. Eu acredito, eu trabalho com essas coisas todas e eu trabalho principalmente com 3 chakras, que é a chakra do corpo, que é o chakra do sexo, o do coração e da mente. Os animais basicamente operam com a chakra do sexo e do corpo, onde isso que estás a dizer, sobrevivência e reprodução é a coisa mais importante. Mas com evolução começas a ter a chakra do coração, começa
superar a chakra do sexo. Aí tens mais coisa de amor. Então, uma coisa é, vamos falar, 3 pessoas, 3 extremos. Uma pessoa que é principalmente chakra do sexo, outra pessoa é principalmente chakra do coração e outra pessoa principalmente chakra da mente, do terceiro olho. O do sexo vai casar e ter filhos puramente por instinto de procriar. Não é questão de amor, não é questão de esta pessoa vai ser uma pessoa com quem eu posso trocar ideias por esta vida. Esquece isso. Vê uma pessoa que gosta fisicamente, pensa, isto vai ser uma mulher ou um homem que eu posso com quem posso reproduzir e ter filhos saudáveis, e bumba, já está. E não pensam em mais nada. Chakra do coração, aí vão procurar uma pessoa que dá amor, que estimula-os emocionalmente. Até nem precisa ser uma pessoa muito bonita, até nem precisa ter filhos. Obviamente, com o chakra do coração, querem ter filhos e ainda estão influenciados. Nós temos influência dos 3. Ainda são influenciados do chakra do sexo, mas o mais importante para eles é a ligação emocional. Essas pessoas já têm menos dessa tendência, ou vamos dizer, menos pressão de casar e ter filhos. Agora tens a chakra da mente, que é onde muita gente no mundo ocidental está agora. A chakra da mente são aquelas pessoas que pensam em tudo e já não têm muita influência do corpo. O corpo já perderam... Aliás, isto pode também ver de outra maneira. O cérebro tem 3 partes. Tem a parte reptiliana, o límbico e o neocórtex. A reptiliana é equivalente à chakra do sexo. A reptiliana já existe, foi criada há 250 milhões de anos atrás, criado com os répteis, e nós ainda temos essa parte do cérebro que nós fomos herdar da evolução. Esse é puramente sobrevivência e reprodução, mais nada. Depois o sistema límbico, que foi criado há 150 milhões de anos nos mamíferos, esse já introduz a parte emocional. Depois tens o neocórtex, que é uma coisa bastante recente, agora não sei quando é que, agora não lembro, mas acho que é tipo 1 milhão de anos só. É uma coisa super recente, o neocórtex. Só apareceu nos humanos e alguns, acho, dolfinos, qualquer coisa assim. Só que nós estamos agora com o neocórtex, está a crescer em importância de tal modo que no mundo ocidente agora está a superar os desejos e instintos dos outros 2. Daí tens pessoas agora, se tu perguntasses há 200 anos, uma pessoa com 20 anos, ou não, 18 anos, qual é o teu objetivo na vida? Eu garanto, perguntas a 10 pessoas no ano 1800, eles diziam, o meu objetivo é casar, ter filhos, criar os filhos. Agora pergunta, vai agora para a universidade qualquer, vais à Católica ou na tua universidade na Inglaterra, pergunta aos meus 18 anos, qual é o teu objetivo da vida? Quantos é que vão dizer casar e ter filhos? Aliás, muitos perguntas a eles, queres casar e ter filhos? Eu garanto que com 18 anos, a maior parte dizem, casar, isso é coisas ancestrais, isso não faz sentido nenhum, porque é que vou casar? Isso não faz sentido nenhum casar. Alguns até dizem, só vou casar se tenho filhos, para isso, se tenho filhos ainda... Pode ser uma razão para casar, mas muitos até dizem, mesmo com filhos, não vou casar junto com uma pessoa, ou há mulheres, agora tive uma conversa na Escandinávia, supostamente na Suécia, é super comum agora, mulheres irem fazer sexo com homens para ficar grávidas, mas não querem casar com o homem, não querem juntar com o homem, só querem filhos do homem e querem criar o filho sozinho. Não querem nada com outro homem. Só o homem para elas é só uma coisa de reprodução, é para ter o filho. Eles não têm minimamente interesse em estar casado com um homem. Agora, na Suécia, supostamente, segundo o meu amigo que está lá, está a ficar mais comum agora. Então, esta coisa da família, quando começa a entrar a mente, superar os impulsos do coração e do cérebro, ou vamos dizer, o neocórtex começa a ficar com mais poder do que o límbico e o sistema reptiliano, essa coisa que todos estes instintos primordiais vão para fora da janela e começam é tudo mental, é tudo querem opções, porque se tu casas com uma pessoa já não podes estar com outra, já estás a limitar as tuas opções no futuro, e isso está na moda agora, e cada vez mais depois tens os transsexuals que não podem ter filhos, os gays não podem ter filhos, podem adoptar só, mas sem adotar, os lésbicos e lésbicas, os gays e as lésbicas não podem ter filhos. Então, e cada vez mais isso é aceito. Aliás, se tu dizes qualquer coisa, tu é que não és aceito. E essa comunidade está a crescer. Houve uma estatística no artigo, acho que era o Jordan Peterson ou qualquer coisa que estava a falar, que nas escolas primárias agora nos Estados Unidos, se tu perguntas às moças com 10, 11 anos, muitas começam já a dizer que são lésbicas. Está na moda dizer que és lésbica com 10 ou 11 anos. Então, isso mostra que as pessoas, esta coisa de
casar com uma pessoa do sexo oposto e ter filhos já não está a mudar tão rápido, e está a acontecer tão rápido, é uma coisa incrível. Então, acho que esta coisa da família já está a acontecer, já está, esses instintos base do limbic e do reptiliano já estão a ser ultrapassados pelo neocórtex, que não acha importância nenhuma a isso. Por outro lado, há também cada vez mais, digo eu, talvez em alguns círculos mais intelectuais, essa vontade do desapego do ego ou seja, quando o Paulo diz que vou ali à católica, qual é o teu objetivo de vida? Em certos círculos, e eu espero que isto seja a evolução das coisas, alguns já não dizem ter dinheiro X ou ter a carreira Y. Focam-se muito mais em algo... focam-se mais, digo eu, mais no desapego do ego e em tentar ter uma vida boa. E acho que essa parte também parte um bocadinho para os nossos relacionamentos outra vez. Ou seja, mesmo essa conversa do neocórtex que, desapega-se um bocadinho dos outros dois, mas a partir do momento em que nós evoluímos e ultrapassamos esse instinto de querer ser melhor e querer provar que somos melhores, etc., volta se calhar um bocadinho às origens de nos relacionarmos e a reprodução vem por e o próprio ego, ou seja, a própria ambição de alcançar certas coisas tem outras... nós fazemos por certas razões e às vezes as razões, no caso de alguns homens, são mulheres, ou no caso de algumas mulheres são poder dar uma boa vida à família, e eu não sinto que isso esteja desligado uma das outras. Apesar de que o ser fútil não é necessariamente mau só por si. Fazer alguma coisa por uma razão fútil pode até ser bom para a sociedade. Dando um exemplo, obviamente não só isto, mas o Steve Jobs era conhecido também por ter um ego muito grande e por se achar o melhor do mundo no que fazia. Claro que havia outros objetivos para o que ele fazia, mas tudo o que ele fez trouxe um benefício brutal para a sociedade. E muitas pessoas que o conheciam bem diziam que ele era até uma pessoa difícil de estar, que às vezes era desagradável e que tinha um ego gigantesco. Agora vamos... duas coisas aqui. Uma é... em qualquer conversa, tu podes ver o zoom in a pessoas específicas ou podes ver o zoom out à sociedade em geral. Vamos ver as duas coisas. Primeiro vamos ver um zoom out desta coisa da família. Vocês sabem porque é que tu devias saber, eu ensinei isto na aula, porque é que até hoje, nos países do terceiro mundo e antigamente no mundo inteiro, pessoas tinham 8 e 9 filhos. Eu ensinei-te isso. Primeiro, já sabias que em 8 ou 9 moriam metade, tipo. Segundo, não havia segurança social, não havia reforma. A tua reforma era os teus filhos. Tu não tinhas outra hipótese. Quando tu chegavas a uma certa idade, os teus filhos tinham que apoiar-te. Então, tu tinhas que ter suficientes filhos para saber que chegavas a uma certa idade, tinhas suficientes filhos para apoiar-te. Isso é pura lógica económica. Hoje em dia, isto já não é o caso. Primeiro, se tens um filho, já sabes que esse filho vai viver até poder apoiar-te. Segundo, mesmo se o teu filho não apoia-te e não tens filhos, tens segurança social, tens reformas, tens basicamente ninguém, nesta sociedade moderna europeia, ninguém mora à fome se não quiser. O sistema está preparado para isso e pessoas podem poupar dinheiro, etc. Então já não há a mesma razão económica para ter filhos. Aliás, eu até, como ensinei na aula, está um bocado injusto, porque se tu tens 4 filhos hoje e tu pagas, uma grande parte do dinheiro que tu fazes é para criar os teus filhos. Tens para a escola, roupa, comida, etc. Pois estes 4 filhos, quando chegam aos 20, 30, 40, pagam impostos. E trabalham e pagam impostos. Se eu não tenho filhos, que é o meu caso, eu com 70 anos, imagina que vocês têm 4 filhos. Eu nunca tive filhos, nunca gastei um cêntimo a criar filhos nenhuns. Vocês gastam o teu dinheiro todo e o teu tempo e a tua energia a criar 4 filhos. Quando eu tenho 80, a minha reforma é sustentada para os impostos que os teus filhos estão a pagar. Então, vocês basicamente gastaram os teus recursos todos a criar um apoio para mim. E eu não preciso de apoio de crianças porque as tuas crianças vão pagar impostos e vão trabalhar nos hospitais. Se eu preciso de enfermeira, vai ser a tua filha. Se eu preciso de um advogado, vai ser a tua... E os impostos que eles pagam vão pagar a minha segurança social e a minha reforma. Então, é um bocado injusto neste momento. Quem não tem filhos quase, vamos dizer, fica melhor no sistema. E antigamente era o contrário. Se vais há 300 anos para trás... Se vocês têm 4 filhos e eu não tenho filhos nenhuns, eu chego aos 60, estou lixado. O segundo, que eu não posso trabalhar, não tenho ninguém a apoiar-me. E vocês não. A sua riqueza era os filhos, naquele tempo.
com 4 filhos, eles apoiavam, um tinha muito sucesso, tu não tinhas que preocupar com mais nada da vida. Agora está um bocado vamos dizer, the risk reward, ou compensa e o custo já viraram muito agora nesta sociedade onde temos segurança social e reformas do Estado, etc. Então isto é numa perspectiva grande, já não há tanta razão para ter filhos. Claro, não, a recompensa de ter filhos nesta idade, claro que isto é verdade, mas acaba por ser uma recompensa emocional também. E agora isso é o zoom in. Vamos zoom in agora na pessoa específica. Porque é que uma pessoa, mesmo com estudo, quer ter filhos. Aí estamos a entrar agora numa questão espiritual quase, emocional e quer ter um propósito na vida, é criar uma criança. Os meus amigos têm crianças, quando corre bem, dizem que a coisa melhor que é na vida é ver uma criança crescer e saber que tu guiaste essa pessoa e criaste um ser humano que é útil para a sociedade, etc. Isso é um dos prazeres maiores do mundo, da vida. Se corre bem, porque se corre mal, corre mal. Mas quando corre bem, não há dúvida que é uma coisa fantástica e uma família, eu acho que uma família quando corre bem é a coisa melhor que há. Não há dúvida, é isto. Aliás, é engraçado, não sei, há um guru indiano que disse assim, as pessoas entre 18 e 35 não dão valor nenhum ao casamento. Mas perguntas a um miúdo com 8 anos, ele dá muito valor ao casamento, porque quando com 8 anos estás dependente dos teus pais e queres ver os teus pais bem e o casamento corre bem. Com 8 anos, um miúdo, uma criança, vê mesmo a importância de casamento. Com 30, hoje em dia, casar quer dizer que não podes ter Tinder, não podes estar a sair nas festas tão liberto como estás, não é? E, aliás, vejo muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas com 35 que estão solteiros e as pessoas casadas têm inveja deles. Porque o 35 solteiro viaja onde quiser, pode mudar de país quando quiser, pode dormir com quem quiser, e a pessoa que está casada, se aquilo não está 100% bem, até tem inveja disso. É um bocado complicado. Agora, não há dúvida, quando o casamento corre bem, a família corre bem, e acho que isto é um bocado o que ele está a dizer no livro, o Aldous Huxley está a explicar isto, que ele fala nos extremos para fazer-nos pensar. Os índios, era tudo casamentos e famílias, e também não queria muito bem. Eles explicam, o marido dava pancada na mulher, etc. Também não era o ideal. E este mundo também não é ideal. Ele fala num balanço, que vou voltar, eu acho que Portugal, por exemplo, temos um balanço bom. És livre a casar ou estar solteiro. Ninguém vai forçar-te. E se tu sentes melhor de estar casado, e em Portugal acho que até os casamentos, até comparado com o que eu vi pelo mundo fora, até acho que funcionam bastante bem aqui comparado. Eu sei, é discutível porque há muitos divórcios, sim. Eu acho que em Portugal há a taxa mais alta de divórcios na Europa, se não me engano. Não, ou na Europa, não sei. Essas estatísticas são super complicadas, porque eu já vi... depende se é o segundo divórcio, o terceiro divórcio ou o segundo. As estatísticas são sempre muito manipuladas. E eu já percebi que em qualquer país que eu estou, as estatísticas é sempre, este país é o número 1 em isto, é o número 1 em tudo. Depois vais para outro país, esse país é que é o número 1 em tudo. Depende da disponibilidade das pessoas para casar, tradição, etc. Então, eu não sei, eu só posso dizer que não há dúvida que Portugal mudou muito. Nas últimas gerações, os divórcios subiram bué, mas comparado com modo geral, o que eu vi nos outros países, por exemplo, no mundo árabe, é uma desgraça, as mulheres não têm liberdade nenhuma. Eu conheço N histórias da mulher que casam e ele tira o passaporte dela, ela não pode sair de casa, ela está prisioneira em casa. Até esta história assim maluca. Em Portugal acho que até a geração mais nova que realmente divorciam-se muito, mas não há tanta violência doméstica, não há os ambos. É mais agora, outra vez, é quando o neocórtex começa a pensar muito e vês que aquilo não está, outra vez não tens aquele prazer que tu querias, não é o ideal, etc. Mas isto é outra questão de casamento, não vou entrar nisso. Mas sobre a possibilidade de deixar de haver famílias, ou haver famílias, no caso desta revolução, hipoteticamente falando, houve duas frases que eu gostei particularmente do livro, que foi I claim the right to be unhappy e There's nothing wrong with being unhappy. Ou seja, falando agora da família, o que o Paulo estava a dizer, há muita gente que inveja, há muita gente, mas acima de tudo as pessoas querem a liberdade para poderem fazer o que quiserem, e é a tal discussão liberdade versus satisfação constante. Ou seja, toda a narrativa do livro é sobre o próprio discurso do Aldous Huxley, sobre a possibilidade de termos de escolher entre satisfação constante
o que alguns chamariam de felicidade e liberdade, e eu pergunto-me até que ponto é que nós já vemos este trade-off, ou seja, não precisando de ir para o extremo do Brave New World, até que ponto é que este trade-off já existe, não tendo de destruir famílias, etc. Não estou a perceber bem, então, qual é a pergunta? Até que ponto é que nós já não, em certa parte, já não abdicamos um bocado da nossa liberdade para termos esta satisfação constante? Ou seja, os smartphones foram lançados, toda a gente tem um smartphone, agora quem não tem, já não podemos escolher não ter smartphone porque temos que ter smartphone, senão não conseguimos trabalhar. Sim, mas sem dúvida isso já está a acontecer. Mas essa, a pergunta é essa? Sim, Isso já está. Eu acho que, por exemplo, vamos falar, liberdade para mim está muito também ligada à privacidade. As duas coisas. Para estar realmente livre, tens de ter privacidade também. Se toda a gente vê tudo o que tu estás a fazer 24 horas por dia, não podes ter liberdade nenhuma. Tens liberdade tecnicamente, mas toda a gente vê o que estás a fazer, vais estar muito sujeito a fazer só o que queres que as pessoas veem que tu fazes. Então, com esta coisa, social media e os telefones, e agora com as câmaras e depois o governo, quem pode entrar no teu telemóvel e ouvir tudo o que tu dizes, mas mesmo sem isso as pessoas põem tudo, dizem sempre onde andam, etc. É óbvio que as pessoas estão o trend, vamos dizer o trend, agora não vamos falar de casos específicos, porque também é uma contrariação, como estava a dizer, contra isto, de pessoas que querem voltar ao mais romanticismo e simplicidade e privacidade. Há essa contra-reação. Mas isso é minoria. O que eu vejo no trend, agora é o TikTok, toda a gente a pôr, não só mandar, passou a fase de selfies, agora vídeos de 30 segundos. Eu vejo pessoas com 12, 13 anos, tudo que fazem um vídeo e põem na internet. As pessoas estão a abdicar de liberdade e privacidade para ter a dopamine rush of constant quick hits of pleasure e estão a abdicar a privacidade e a liberdade para ter isso. E isso já está a acontecer mas o que assusta-me não é que está a acontecer, é com a rapidez que está a acontecer. Estamos a chegar a este ponto muito mais rápido do que eu até quando eu li este livro em 1990, eu pensei, isto vai acontecer, mas naquele tempo não previa que toda a gente ia querer pôr um vídeo, tudo o que estavam a fazer de cada 30 segundos pelo mundo ver. Nunca imaginava que isso ia acontecer, não, passou pela cabeça. Agora estou a ver isto acontecer com os teenagers de uma maneira tão abrangente. Eu acho que isto está a chegar muito mais pressa do que eu alguma vez imaginava. E as pessoas não importam não ter liberdade e privacidade, querem expor tudo e ter. Fala-se muito agora que eu acho importante, a soma para mim é o dopamine. Se tu vês agora, há N vídeos sobre dopamine e a importância da dopamine e como pessoas estão viciadas a dopamine. Para mim, dopamine é equivalente à soma. E cada vez que tu tens um ping do Instagram, qualquer coisa, tens uma coisa de dopamine. A dopamine rush é a mesma coisa da soma. As pessoas tiras o telemóvel de alguém, eles passam-se. Exatamente como tirar soma de uma pessoa no livro. A reação que eles têm no livro quando tiras a soma deles e porque eles descobrem que acabou a coisa soma, é exatamente a mesma reação que uma pessoa que tu tiras o telemóvel deles. Eu acho que já estamos lá, basicamente. Já estamos nessa. Agora, se calhar ainda há muita, aqui neste livro, essas exceções que não adaptam, se calhar são 1%, e na nossa sociedade ainda temos, se calhar, 30% ou 40%, mas a porcentagem está a baixar com uma velocidade. A geração mais nova, se calhar, só 20% é que vão revoltar contra estas novas tecnologias e perder a... Não sei agora as estatísticas, eu estou a inventar, mas... o que é certo é que estamos a ir com uma velocidade para este caminho, que é uma coisa incrível. Se eu podia dizer uma coisa para acabar temos de decidir, e isto tem que ser uma coisa individual. Eu detesto quando pessoas dizem que vão forçar a fazer 10 minutos. Toda a gente faz a maneira, eu sou tudo para a liberdade, mas temos de decidir se queres, let's say feed, queres dar energia à tua alma, ou tipo a tua neocortex, que é a tua mente lógica. Porque a mente lógica quer prazeres todos os 5 minutos. A alma não. A alma já quer desafios, a alma já quer coisas novas, a alma quer novas experiências, quer evoluir. O neocórtex só quer prazer constante. Temos de decidir qual é que queres. E isso vai ser a decisão que toda a gente tem que fazer. Só para pegar nisto que disse e na search for meaning, na procura por isso um mesmo, propósito, como é que o Paulo interpreta o final do livro? É um aviso que estamos a caminhar para a morte e não conseguimos evitar a tentação, uma demonstração de liberdade, ou uma sugestão que a arte, beleza, religião não são a resposta para esta verdade e este mínimo? Ok, eu tenho um bocado diferente. A minha é simplesmente isto. Como aquilo, e o Aldous Huxley também diz, acho que ele percebeu que há duas realidades, e neste caso é preto e branco, na realidade nunca é assim. Ele não gostou de nenhum nem outro.
Acho que ele percebeu que ambos têm muito... Ele não podia estar feliz nem num mundo nem no outro, então suicidou-se. Eu vejo assim. Agora, é como dizer, se eu digo a ti, podes ver na China ou Síria, que está dentro de uma guerra civil, qual é que vais viver? Se calhar tu também dizias, pai, entre os dois eu prefiro morrer. Eu não consigo, nem consigo viver com controle total, nem consigo ter bombas a cair em cima da minha cabeça e não sei se vou viver até amanhã. Mas nós temos a sorte, temos Portugal, que é um balanço fantástico, e aqui, mas ele não tinha essa hipótese. Eu garanto, na minha opinião, se apresentamos um mundo como Portugal ao John, o Savage, ele não tinha subido, ele tinha ido para Portugal e ficava feliz. Ele adorava estar aqui, baseado no que ele vejo no livro, ele adorava Portugal, porque ele era tudo cultura, arte, ciências, ele adorava Shakespeare, e Portugal tem muito essa coisa. Eu acho que acho que muita gente não sabe a sorte que tem viverem aqui agora, porque estamos num ponto de história, porque Portugal não foi sempre assim. Portugal está assim agora, e não sei como é que vai ser no futuro, mas estamos num, em inglês, sweet spot. Portugal em 2020, estamos num sweet spot que muita gente não aprecia, que é uma coisa fantástica, e espero que mantemos assim este balanço entre a alma e o prazer, e entre a liberdade e a felicidade. Opa, essas coisas todas, temos um balanço fantástico agora, e se ele tinha essa hipótese, garanto que ele vinha a Portugal e estava feliz da vida e vivia até morrer da idade. Entre liberdade e privacidade, liberdade e segurança. Exato. Não Exato. Ok. Por mim está tudo. Muito obrigado. Ok, obrigado. Na OSE Energia temos um serviço integrado e especializado de energias, combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem, a das pessoas. Sempre com a melhor assistência técnica. OSE Energia, a energia que aproxima Portugal.